O programa Reencontro está de volta com vocês, com muita alegria. Eu quero dizer a todos um bom dia e uma feliz audiência com todos aqui. Eu tenho o prazer de receber, de apresentar uma grande amiga. Ela está conosco hoje para um evento especial que está no seu coração, um projeto que ela conseguiu organizar. E sobre isso nós vamos conversar. A jornalista Tereza Cristina Pereira Jorge. Bom dia, Bom Tereza. dia, Puxa, querida. Tudo bem? Desculpa estar de óculos, mas eu estou com problema de fotofobia, então não tem problema. Tenho que ficar de óculos assim. Mas, primeiro, muito obrigada por a senhora ter me convidado. É uma honra estar aqui. É uma honra poder falar do meu primeiro e-book, né, que foi uma coisa que surgiu assim de repente. Eu tinha um blog. Por que eu queria que eu tive um discipulado excepcional, que os meus discipuladores foram ele e a senhora, e que eu achava que no processo da minha conversão, a presença do discipulado, a força que o discipulado teve na minha vida, porque eu vinha de uma formação completamente oposta, consolidou a minha fé de tal maneira que eu tinha que falar isso para os outros. E eu tinha um diário desde 92, foi quando eu me converti. Aí ele falou assim, irmã, então eu acho que a irmã deve levar esse projeto adiante. Aí comecei com um blog, a gente estava começando na Memorial, eu estava ajudando ali na parte de comunicação. Ele tinha pedido para a gente fazer um blog, fizemos um blog sobre o Memorial, sobre o ministério de lá. Isso é a Igreja Batista? A Igreja Batista Memorial de Niterói. Isso. E aí eu comecei com esse blog da Memorial, fui aprendendo e comecei a fazer o meu diário em blog. Aí chegou no final do ano passado, eu entrei no programa Kindle, que é um programa de autoedição, né, e comecei a dizer assim, eu vou fazer esse primeiro volume do meu blog, vou ver se sai um livro. Aí eu entrei de curiosa, né, no programa, fui lá, passo a passo, não sei o quê, escolhi a capa, escolhi não sei o quê, de repente, quando eu vi, recebi um e-mail. Parabéns, você conseguiu publicar na Amazon. Aí tem uma página inteira sobre o livro. Que lindo. E o livro custa $2,88, que dão R$6 mais ou menos. E já tem quatro resenhas positivas. E o que eu fiquei mais contente, assim, que eu acho que é para a honra e glória de Deus, é que meus filhos nunca leram um blog, que é chamava Aos Novos Convertidos. Meus filhos foram os primeiros leitores do e-book e deixaram os comentários assim tão lindos, dizendo que é possível uma transformação de vida, uma mudança de vida, mesmo que a pessoa já seja adulta, que a pessoa não deve perder a fé. Eu fiquei assim realmente muito... Aí me lembrei que o pastor Fanini falava, irmã, de uma coisa a senhora pode ter certeza, seus filhos vão ser salvos. Aí quando eu li aquelas resenhas, eu pensei, isso não é resenha intelectual, não é nada, isso é a prova da salvação dos meus filhos. Então o livro chama-se A Ovelha Negra de Jesus, Memórias de uma Moça Mal Comportada, primeiro volume, porque são quatro livros, e botando esse título, A Ovelha Negra de Jesus, na Amazon.com.br, se chega ao meu livro, a minha página, aí pode se ler de graça os primeiros capítulos, e eu dedico o livro aos senhores, porque eu digo assim, quer dizer, que eu tentei ficar na igreja, mas Jesus disse assim, não, você vai contar para os outros o que eu fiz na sua vida. Você não vai ficar trabalhando numa igreja, você vai contar para as pessoas. Você não vai ficar em quatro paredes, exatamente, em outras palavras, né? Então, eu me dei conta de que esse trabalho
quase que de nascer de novo, que é como Jesus diz, né? Nascer de novo. Eu tive 2 parteiros, entendeu? Que foi a minha mãe na fé e meu pai na fé. Meus pais já eram falecidos e os senhores funcionaram exatamente assim. Então, o livro, no início, faz uma dedicatória, né, ao pastor e à senhora, e agradecimento a Deus por ele ter me dado o dom de escrever também, né? Porque se não Maravilha. fosse... É uma prova realmente do poder de Deus, porque o Evangelho, Jesus Cristo, alcançou essa vida que está diante de mim, chamada Tereza Cristina, num momento muito difícil na vida dela. Total. Mas foi a maior prova. Pode falar, dona Helga, para onde foi uma transformação maravilhosa. Eu era adicta, eu quase morri de tanta droga que eu consumi. E um dia meu dinheiro acabou a possibilidade de comprar droga, eu fui sentar debaixo de uma árvore para morrer, porque era isso que deveria acontecer comigo. E eu não morri, eu só dormi durante 15 dias e tive anjos para tomarem conta de mim, que eu não sei nem quem é, que me deu banho, mandou eu comer, não sei o quê. Enfim, e no domingo seguinte eu fui à igreja e aceitei Jesus. Quer dizer, eu acho que... não foi uma coisa assim dramática. Isso foi mesmo. É dramático. É por isso assim, e não sou eu que faço. A protagonista do livro é Jesus Cristo. Eu sou uma pessoa que ele curou, mas eu sou uma entre milhões de pessoas, né? Então, o centro do meu livro não é a Tereza, não é o pastor do Fanini e Dona Helga, é o Senhor Jesus Cristo, o autor e aperfeiçoador da minha fé. É verdade. Da nossa fé. Né? Então, isso tudo aconteceu na plena, como é que se diz, de idade, né? De vida. Você estava... Eu já era uma mulher madura, meus filhos já eram crescidos. Mãe de 2 filhos. Que era assim, a previsão era que eu deixasse a igreja o mais rápido possível, né? Que eu não ia... uma mulher com uma desredação, de uso de drogas e com essa vida assim, assado. Como é que ela ia ficar numa igreja? E trabalhando lá, como eu fiquei trabalhando com os senhores. Ela foi secretária executiva do meu esposo, pastor Fanini, durante 17 anos. E nos anos mais difíceis da vida dele, quando ele viajava muito, foi durante a presidência da Aliança Batista Mundial, que ele precisava de uma eficiente secretária. E a Tereza realmente preencheu muito mais do que esperava. Foi realmente um tempo muito... período muito lindo na nossa vida, nossa amizade até hoje, né, Tereza? Minha pastora, né? A senhora será sempre minha pastora. E ela me conhece melhor do que ninguém, porque sabe que apelido ela me deu? Posso dizer? Pode. Velox. Porque comigo tudo tem que ser meio rápido. Muito porque rápido, tem que ser agora, tem que ser como vai ser e como é agora. E então ela me apelidou assim, mas nós temos uma amizade muito... Eu tenho muita alegria porque eu fiz parte desse discipulado. Discipulado quer dizer, numa igreja batista, ajudando as pessoas nos primeiros passos da fé, não é? Discipular no amor de Jesus Cristo. Mas, Tereza, nós teremos outras oportunidades. Claro. Nós queremos que você divulgue bastante esse endereço aí da Amazon. Como é que é mesmo? Repete. Amazon.com.br. A página da Amazon, botar o nome, a Ovelha Negra de Jesus, eu assino Tereza de Jesus, né? E chega lá no livro. Não vai ter erro, não. É a história dos meus primeiros passos com o Senhor Jesus e o bem que Ele me faz até hoje. Só abençoará a sua vida. Faça isso agora. Entre nesse site, faça o seu pedido desse livro. Vai abençoar muito a sua vida. E agradecer mais uma vez o poder de Deus nas vidas. Em nome de Jesus. É o único poder para salvar as pessoas. Certeza. Com certeza. Obrigada, Tereza Cristina, que Deus abençoe a sua vida, que se continue brilhando. Amém. Como diz em Provérbios 4, né, que vai brilhando mais e mais a luz da aurora até chegar o dia perfeito, né? Que será o nosso encontro com Jesus dia. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus obrigada abençoe. Pelo convite. E obrigada por ter vindo. Obrigada. Que Deus abençoe. Mas não desligue, não. Fique conosco que o reencontro continua. Mais uma vez, nós estamos aqui neste sábado, no nosso momento Mães Unidas em Oração, dentro do programa Reencontro. Nós queremos agradecer à Associação Evangélica de Comunicação Reencontro, bem como todos os profissionais aqui da nossa querida
TV Brasil, a RBC. Que Deus abençoe a todos e nós agradecemos a Deus por podermos entrar em sua casa neste momento para falarmos de um ministério que tem feito uma diferença na vida das mães em 146 países. E é tão bonito a gente ver o nosso livreto traduzido para mais de 55 idiomas. E como hoje não podia ser diferente, eu estou com o nosso livreto aqui na língua sueca, para todas aquelas pessoas que falam este idioma. E é tão bom a gente ver que a gente não entende nada do que está aqui, mas o Espírito Santo de Deus intercede em cada mãe, em cada coração, não importa o idioma, Ele compreende todos os idiomas, porque Ele é um Deus de todas as nações, e Ele visita cada lar, cada mãe, cada grupo, Ele atende pedidos e é só amar a Ele, porque Ele vai... É impressionante que nós podemos... que compartilham os testemunhos que têm sido bênçãos para milhares de mães no Brasil. E estaremos lançando o nosso livro, falando a respeito destes testemunhos, em torno de 52 testemunhos, para que as mães também possam usá-los em seus grupos de oração. Eu quero agradecer a Mara Mônica Santos Pereira, aí de Feira de Santana, na Bahia, pelo seu e-mail, pela sua ficha, também a Escola Primeiros Passos e a Faculdade FAM, ali de Feira de Santana. Deus tem feito uma obra tremenda na vida das mães, mas tem um detalhe, quem toca no coração é Deus. Não é um movimento, é um ministério de oração, por isso que as mães são tocadas pelo Espírito Santo para participar. Elas enviam seus e-mails e assim nós damos todas as informações de como começar o grupo, de como participar. Cada mãe começa como mãe intercessora individual e assim ela fala do ministério para outra mãe e assim ela começa o seu grupo de oração. Não importa onde, na igreja, na sua casa, no seu trabalho, 1 hora de oração por semana com outra mãe. E todos os dias ela ora de 3 a 7 minutos pelos seus filhos e também pelos pedidos que nós temos enviado pelo calendário nacional de oração, que é mensal. E a mãe ali, ela faz parte da rede mundial de oração. Nós não temos palavras para agradecer a Deus o que Deus tem feito na vida de nossos filhos. Nós somos apenas instrumentos, somos servas do Senhor para fazer a obra. E uma coisa, mãe, quando você entra no ministério, o inimigo vai tentar de todas as formas para que a irmã desista, esmoreça, não continue, não prevaleça e permaneça no ministério. Mas uma coisa eu quero dizer, nós trabalhamos a fé, a coragem e a perseverança. E se você continuar, perseverar em oração, Deus vai fazer uma obra tremenda na vida de seu filho, porque a sua causa já está ganha pelo nome de Jesus. Porque mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Bom dia, telespectador. Com muita alegria, estamos na sua casa. Este é o Bloco Justiça e Educação do programa Reencontro, há 47 anos no ar. E hoje, já no terceiro bloco, estamos conversando com o pastor Abner Ferreira, que é o pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Pastor, uma grande alegria recebê-lo. Muito obrigado, muito obrigado. Satisfação estar com os amigos do Reencontro. Isso mesmo. Vamos continuar falando sobre a ideologia, né, e a transferência de informações do Estado ou de uma determinada área ou setor da nossa sociedade para as crianças nas creches. Sim. Então, nós conversamos no bloco passado sobre a transferência da obrigação ou do dever de educação dos pais para a escola, para o Estado ou para a televisão. A igreja evangélica hoje, o senhor acha que ela tem atendido esse princípio do que, inclusive, o senhor citou também no bloco anterior lá do livro de Deuteronômio, que nós devemos inculcar na cabeça das nossas crianças, nesse processo de formação educacional, o conhecimento da palavra de Deus? A educação, ele, como Vossa Excelência sabe, ele é um processo dinâmico
e contínuo, ele tem início, mas não tem fim. Todos os dias a gente está aprendendo. E os princípios norteadores de um aprendizado sadio, você recebe a igreja passa os princípios que são norteadores daquilo que nós cremos de acordo com a Bíblia Sagrada, que é o nosso livro regra de fé e prática. Evidentemente que é responsabilidade dos pais também estudarem esse livro, não é? E pegarem ali os princípios norteadores de uma sociedade sadia, cristã, saudável, espiritualmente, e passar esses valores para os seus filhos, seja através da fala e seja através principalmente do exemplo, porque já dizia aquela velha frase que as palavras vão ao vento, mas os exemplos arrastam, não é? Agora, sabe, Excelência, por várias vezes eu já tive a oportunidade de reunir com vários governantes, governadores, presidentes da República, que chegam em época de eleição, estabelecem compromissos com a igreja. Não, nós vamos apoiar o projeto educacional da igreja, achamos que é de fundamental importância, os templos evangélicos poderiam ser agências de educação, de promoção da educação, da cidadania, porque eles ficam, em tese, obsoletos durante o dia, só tem algumas reuniões. E esse discurso eu já ouvi muitas vezes, não é? Mas ele só fica no discurso mesmo. Na hora que você vai efetivar, entra alguns atores do poder legislativo e do poder judiciário também, não é? E diz, não, o Estado é laico, não pode misturar religião. Não estou falando disso. Nós estamos falando de uma sociedade que preserve os valores da ética, da moral, dos bons costumes, dos princípios norteadores da justiça, da honestidade, da ética, não é? Esses princípios balizadores que, independente de religião, todo cidadão precisa ter para poder conviver em sociedade, não é? E que a igreja evangélica preconiza e prega isso todos os dias. A mensagem da igreja evangélica, ela é essencialmente uma mensagem de mudança de mente e de atitude. O cidadão que antes bebia, um cachaceiro desgraçado, não é? Passa a ser um cidadão de bem, aquele que vivia uma vida, não é, na promiscuidade ou na marginalidade, tinha a perspectiva de encontrar um novo caminho. Aquela pessoa que andava no caminho errado, não é, tem a perspectiva de dar um restart na sua vida, não é? Então, a finalidade da igreja, a igreja hoje, a maior agência ressocializadora que tem nesse país é a igreja evangélica. Se a igreja evangélica deixar de fazer o seu trabalho, esse ciclo aqui vai pegar fogo. Essa é a grande realidade. A igreja é grande guardião dos bons costumes, da ética, da moral, não é? Da justiça, do exercício da misericórdia, da compaixão, não é? Do sentido pleno da cidadania. Mas, infelizmente, os governantes preferem, e alguns atores do cenário, até mesmo do Poder Judiciário, preferem, quando vai se discutir esses assuntos, não levar isso com essa profundidade, e sim jogar naquela vala rasa do princípio da laicidade do Estado, que mal eles sabem que a laicidade do Estado é exatamente a condição que o cidadão tem de professar a sua fé, não é? E não ser molestado por isso. Mas não, hoje Estado laico significa ser Estado ateu, mas Estado laico não é Estado ateu. Estado laico é a condição que o cidadão tem de, em todos os momentos, exercer a sua crença ou crença nenhuma e ser protegido no Estado na sua manifestação de expressão da sua crença e do seu culto. Essa confusão, ela nunca sai, porque para o governante é mais bacana ele ter o nome colocado numa placa de um prédio que ele construiu, do que realmente se preocupar com pessoas que são uma construção eterna. Essa é a grande discussão que está colocada no Brasil e que parece que os nossos governantes não querem encarar a educação como sendo coisa séria. Sim, pastor, mas apesar desses obstáculos, dessa resistência
o senhor acredita que a igreja tem cumprido o seu papel como agência de educação? Não tenho dúvida nenhuma. Escola dominical, Excelência. por exemplo. A escola dominical, por exemplo, nada mais do que a escola, a melhor e mais importante escola que nós temos, não é? Essa ensina o menino, a criança, no caminho que deve andar. E ensina o adulto a permanecer nesse caminho. A igreja evangélica também tem os seus cultos de ensino, não é? E o que é que ensina ali? Religião não. Ensina o cidadão a ser um melhor pai de família, a ser um homem honrado, a ser um homem digno, cumpridor dos seus deveres, a pagar os seus impostos, a defender o Estado, não é? E principalmente a ser gente honesta, decente e correta. É o que a gente precisa atualmente, né? É o que tudo que a gente precisa, não é isso? Então, eu acho que essa é a ideia da educação. Tomara a Deus que tenha algum governante iluminado nesse país, que preste um pouco mais atenção no trabalho que as igrejas evangélicas fazem nesse país, independente de placa denominacional. É verdade. Mais um bloco nós terminamos. Que pena. Né? Que pena, é verdade. Eu agradeço muito a presença do pastor Abner Ferreira, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira. Muito grato. E mando um abraço forte para todos vocês dessa amada igreja que estejam assistindo esse programa e peço mesmo que Deus o esteja abençoando poderosamente. E você, telespectador, fique conosco, o programa Reencontro continua, este é o bloco Justiça e Educação e que Deus lhe abençoe. Obrigado. Queridos telespectadores, Reencontro é o programa da Bíblia, é o programa das cruzadas, é o programa da pregação da palavra, é o programa de união do povo de Deus na área de missões e de evangelismo. Programa da Bíblia. Nós estamos trabalhando aqui, quando temos oportunidade, o tema A Bíblia livro por livro e dentro de cada livro a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia é livro que nós precisamos trabalhar começando por ouvir. Nós devemos ouvir a leitura da palavra de Deus ou a pregação da palavra de Deus e meditar naquilo que ouvimos. Devemos ler a Bíblia e meditar no que lemos. Devemos estudar a Bíblia e meditar no que estudamos. Devemos memorizar a Bíblia e meditar no que memorizamos. Devemos realmente memorizar, guardar no coração a palavra do Senhor para não pecar contra Ele. Isso são os 5 dedos da Bíblia. É ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar. E na mão fechada significa a prática da palavra de Deus. Então, ler a Bíblia é algo especial. E por isso nós estamos trabalhando esse conhecimento panorâmico da Bíblia, a Bíblia livro por livro. Já fizemos os 5 livros da lei, os 12 livros históricos. Estamos terminando daqui a pouco o livro que trata da poesia, os livros poéticos. São 5 livros, Jó, Salmos, Provérbios. Hoje vamos tratar de Eclesiastes e na próxima oportunidade fecharemos com o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, que é um livro também escrito por Salomão. Eclesiastes é o livro das vaidades, 12 capítulos, 212 versículos, meia hora para ler, um livro extraordinário. É o livro que fala dos tempos. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você conhece lá no capítulo 3, 28 tempos. São tempos para tudo ali. 7 é número perfeito, 28 dividido por 7, então vai dar aí 4. E 7 é número perfeito na Bíblia. Então, se você estudar bem o livro de Eclesiastes, você vai ver ali que cobre todas as facetas da sua vida e da minha. Esse livro, na verdade, trata das memórias de Salomão. Salomão foi um homem abençoado por Deus, que teve o privilégio de construir o primeiro templo, mas foi um homem que experimentou tudo que essa vida pode dar de bom para um ser humano. De tal sorte que chegou uma hora que ele quase que viveu como sem Deus, porque ele diz claramente nesse livro que ele experimentou todos os matizes que a vida pode oferecer de bom. Isso na sua juventude, no tempo áureo de sua vida. Fez tudo o que queria fazer, aprendeu tudo, tratou de todos os assuntos e chegou quase a viver como se Deus não existisse. Isso pode acontecer com você e comigo, se somos próximos demais. A gente fica
com salto alto, orgulhoso, pensando que a vida não vai acabar mais, que eu posso desfrutar de tudo. Salomão experimentou tudo isso. E no ocaso da vida ele viu que isso tudo era vaidade, que viver de maneira simples, de maneira piedosa, temendo a Deus, fazendo a vontade de Deus é o que importa. Esse livro foi escrito na sua maioria de Jerusalém, para o povo de Israel, a nação judaica. Ele cobre o período dos 60 anos de Salomão. Eu sempre repito que ele viveu 10 anos menos do que o seu pai, porque ele não foi tão temente a Deus quanto Davi, seu pai, que andou nos caminhos do Senhor e foi chamado também de amigo de Deus. É o livro da vaidade terrena, daquilo que as pessoas pensam que é viver a vida. É também o livro da pregação da impiedade, porque ele chegou mesmo a viver de maneira impiedosa. Só do ponto de vista da poligamia dele, você já pode perceber o que era a vida de Salomão. O verso-chave está no capítulo 2, verso 11, que diz: então olhei eu para todas as obras que as minhas mãos haviam feito, ele já estava idoso quando escreveu isso, como também para o trabalho que eu aplicar em fazê-las, todas aquelas obras, construções, tudo mais, o palácio, tudo, e eis que tudo era vaidade e desejo vão, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Que coisa melancólica terminar a vida olhando para trás e viu que a gente fez tanta, me permito a expressão, besteira, tanta vaidade, tanta petulância, tanto sapato alto, e tem milhões de pessoas vivendo na face da terra dessa maneira. Salomão viveu tudo isso e chegou ao final da vida olhando para trás e descobrindo que poucas são as coisas que valem realmente a pena na vida. São poucas. E muitas vezes as pessoas perdem essas poucas porque querem ter o muito da vida. A palavra-chave nesse livro é vaidade, prazer, em contraste com o pessimismo. O principal caractere é Salomão, e Cristo é visto nesse livro como aquele que está acima do sol, porque debaixo do sol, segundo está lá em 3, 16, 17, só há iniquidade, pecado, vaidade. Mas Cristo, o sol da justiça, aquele que é maior do que Salomão, veio para mostrar as coisas de cima e não nas que são aqui da terra, que na sua maioria são vaidade. Nós, os seres humanos, somos vistos nesse livro como desiludidos. Salomão chegou ao final da vida dizendo que tudo que ele fizera era pura vaidade. Tomara que a sua vida e a minha não termine com esse pessimismo, com essa melancolia, mas seja uma vida consagrada ao Senhor, temente a Deus, fugindo dos pecados, das mazelas dessa vida, das vaidades dessa vida, porque aí você terá verdadeiramente vivido e não terá se arrependido de nada, se viver como Deus deseja, como Cristo ensina, como a palavra de Deus propõe para você e para mim. Deus o abençoe. Até o próximo sábado, aqui no Reencontro, 47 anos no ar.